poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Isso está escrito no Salmo 119, versículo 161. Esse versículo aqui, esse verso do Salmo 119, que já vai chegando ao seu fim, esse verso fala muito sobre temor. Ele apresenta de duas formas a ideia do temor que é presente na nossa vida, né? Algo que é comum em todo o tempo da nossa vida é sentir temor, né? Mas o que significa o temor de fato? O temor, ele vem muitas vezes acompanhado na nossa cabeça, na nossa mente, de duas ideias. A primeira ideia que surge quando nós falamos sobre temor é a ideia do medo, né? Temer algo é ter medo de algo, né? Então, a ideia do temor seria quando nós nos sentimos ameaçados, né? Nós tememos quando algo nos ameaça, algo ameaça a nossa segurança, algo está ameaçado, ou então alguma coisa que nós gostamos sofre algum tipo de ameaça, né? É ameaçado de alguma forma. Aí nós tememos, nós temos medo. Dessa forma, o medo, o temor, dessa forma se relaciona muito com uma projeção que nós fazemos acerca do futuro. Algo que nós achamos que vai acontecer e que pode acontecer. Nós temos medo daquilo que pode acontecer, né? Medo nunca é relacionado ao que já aconteceu, mas ele é relacionado ao que pode acontecer. Até mesmo questões que nós já vivemos, nós não temos medo daquilo que já houve, daquilo que já aconteceu. Nós temos medo daquilo se repetir, né? Então o temor, nós relacionamos muito a essa ideia primeiramente, a ideia do medo. Mas não é somente a medo que o temor se relaciona, né? O temor também está muito relacionado à ideia da reverência, à ideia do respeito, né? O temor não é simplesmente ter medo ou tremer por causa de uma projeção que pode acontecer, por causa de algo futuro, né? Uma coisa que nós pensamos que possa acontecer, que possa ocorrer. Mas o temor também, ele é tremer diante do respeito que foi conquistado, né? É sentir reverência. Uma reverência tamanha que causa em nós um tremor, né? Que causa em nós certo temor, não de um pavor, não de algo que pode acontecer, mas por causa do respeito que se tem, né? Por aquele a quem se teme. E é sobre isso que esse salmo fala. Esse salmo, ele apresenta justamente essas duas diferenças do temor, né? Na primeira parte do versículo, quando ele diz poderosos me perseguem sem motivo, nós vemos o salmista ele falar sobre uma possível motivação para o medo, que é a perseguição. Ele se vê ameaçado por aqueles que o perseguem, né? Pelos poderosos que o perseguem até mesmo sem motivo. Aqui ele está falando de pessoas de influência, talvez até de pessoas que pertencem a uma família real, digamos assim. Pessoas de grande influência, os poderosos, os influentes, os príncipes, né? Mesmo que esses o perseguissem até mesmo sem motivo, sem uma razão, sem um propósito claro, né? Uma perseguição que é pessoal, né? Essa é uma possível motivação para ter medo, para ter o temor no sentido de estar amedrontado de algo que possa acontecer, né? O medo da perseguição é o medo, na realidade, de ser pego, né? E do que pode acontecer sendo pego. Só que aqui nesse salmo, o salmista nesse versículo, o salmista está apresentando essa distinção entre temor como medo e temor como reverência, né? Então ele diz assim: poderosos me perseguem sem motivo. Essa é a motivação, essa é a razão pelo qual ele poderia ter medo. Ele poderia temer no sentido de ter um pavor, de ter um medo daquilo que poderia acontecer, né? Mas aqui tem uma reviravolta. Ele diz que, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Literalmente aqui ele está falando sobre o coração dele tremer. O meu coração, ele treme não diante dos poderosos, não diante da perseguição, não diante do que pode acontecer, mas o meu coração treme diante da palavra do Senhor, né? Nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas é capaz de fazer o salmista ter medo, né?
de fazer o salmista ter o seu coração estremecido pela ideia do que pode acontecer no futuro. Nada disso pode causar esse medo, esse temor, né? Porque o que ele teme verdadeiramente é a palavra. Diante da palavra de Deus, diante das promessas de Deus, dos mandamentos de Deus, da revelação de quem Deus é, tudo isso que está na Bíblia, é diante disso que o salmista ele teme, né? É diante disso que o coração do salmista experimenta tremor, né? Diante da palavra de Deus. O que isso nos mostra? Uma lição muito breve que nós podemos tirar aqui desse texto. Nós podemos aprender que quem conhece a palavra não tem razão para ter medo. Quem conhece a palavra de Deus não tem razão para ter medo, né? Claro que mesmo assim muitas coisas nos assustam, né? Muitas coisas podem nos deixar estremecidos de alguma forma, né? Só que quem olha para a Escritura conhece o Deus que é dono de todas as coisas, que está na Escritura. Conhece as promessas desse Deus, conhece o poder desse Deus, conhece tudo aquilo que esse Deus fez, tudo aquilo que Ele tem guardado para nós. Quem conhece essas coisas não tem razão para se desesperar com nada na vida. Não tem razão para perder o chão, não tem razão para ter o seu coração estremecido diante das más notícias. Não tem razão para temer do que pode acontecer, né? Porque crê no Deus que pode todas as coisas. Porque crê no Deus que abriu o mar vermelho, né? O Deus que sustenta com comida que cai do céu. O Deus que se manifesta. O Deus que nos ensina na palavra, né? Aquele que teme a palavra de Deus. Aquele que reverencia a Deus em sua palavra e busca a Deus diligentemente em sua palavra, esse não tem razão para temer nem mesmo a perseguição dos poderosos. Não tem razão, porque sabe quem é o seu Deus. Sabe que Deus é muito maior do que todo e qualquer poderoso que existe na terra. Sabe que nem mesmo perseguição, nem mesmo a morte, nem mesmo o sofrimento, nada pode nos separar desse Deus. Por isso, aquele que conhece a palavra não deve ter razão para ter medo. Não deve temer o futuro. Não deve temer o que pode ou não pode acontecer, porque confia no Deus da palavra. Que nós possamos ter a reverência correta pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E que dessa forma não tenhamos razão para ter medo. Não tenhamos motivo para nos desesperarmos, né? Que dessa forma nós possamos confiar somente em Deus e temer somente ao Deus da palavra. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor se manifesta a nós na Tua Sagrada Escritura. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a confiarmos mais e mais no Senhor, nos ajude a vivermos inteiramente para o Senhor, nos ajude a reverenciarmos o Senhor com as nossas vidas, ó Pai. Tira de nós o medo que nós temos daquilo que pode acontecer por falta de confiarmos que o Senhor é o dono de todas as coisas, ó Pai. Nos ajude a confiar no Senhor, a confiar na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso Tempo com Deus de hoje. Aproveite os últimos minutos desse vídeo para deixar seu like, também se inscrever no canal. Assim você apoia e também pode acompanhar outros estudos que já foram feitos, foram produzidos aqui. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana.